Muito bem. Maravilha! Boa noite para todos e todas. Bravo! Embalados aí na internacional em vários ritmos do nosso continente. A gente dá início ao quinto encontro do nosso curso de formação sobre pensamento crítico emancipatório. E hoje o debate é sobre marxismo latino-americano e decolonial. Quem é o facilitador de hoje é o Marcelo Buzetto. Ele é dirigente estadual do MST aqui em São Paulo. Ele é do Coletivo de Relações Internacionais e doutor em Ciências Sociais pela PUC. É PUC, né, Marcelo? Se eu confundir, depois você me avisa. Vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, geralmente entre 40 e 60 minutos. A hora que der 40 eu te aviso. Que falta mais uns 15. Tá bom, boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui contribuindo nessa atividade importante de formação, debate. Se você puder me avisar, Guilherme, quando der 30 minutos, se você puder me avisar, e aí você sabe que eu demoro mais uns 15 para concluir, né? Valeu, eu agradeço. Bom, primeiro eu queria me desculpar por ter enviado de última hora os textos aí, alguns textos. Eu tentei. O texto que eu mais queria mandar para vocês, eu não consegui, eu não encontrei aqui, que era um PDF do livro, que é uma coletânea, né? Que acho que todo mundo conhece, do Michel Lovy. Esse aqui, ó. Essa é uma coletânea que o Michel Lovy organizou, Marxismo na América Latina, que eu vou encontrar ainda aqui nos meus arquivos o PDF desse livro e mando para vocês, eu prometo. É uma coletânea muito interessante, onde o Michel Lovy ele reúne documentos de organizações políticas, partidos, declarações que têm uma importância histórica para quem quer compreender o desenvolvimento do marxismo na América Latina. Ele combina com alguns textos, né? Textos, artigos de importantes intelectuais marxistas latino-americanos e documentos, né, de organizações. Documentos que são fundamentais para a gente compreender a análise da realidade social, econômica, política latino-americana, feita por organizações marxistas que, em seu país, em determinados momentos da história, tiveram uma importância muito grande. Para falar um pouco sobre essa história do marxismo, numa primeira parte, aí a história do marxismo na América Latina, uma síntese, um resumo, né? Eu vou usar principalmente o José Paulo Neto e o Michel Lovy. O texto do José Paulo Neto eu mandei para vocês, né? Uma pequena nota, né? Uma síntese do José Paulo Neto mostra uma quantidade muito interessante de autores, pensadores, muitos deles ao mesmo tempo intelectuais orgânicos, intelectuais marxistas e dirigentes políticos de organizações revolucionárias, outros não, né? Mas o José Paulo Neto, nesse pequeno texto, ele vai nos dar um panorama de como o pensamento marxista é bastante rico e intenso aqui na América Latina. E vou usar o José Paulo Neto e o Michel Lovy, que eles fazem uma divisão interessante aqui. Só queria fazer um comentário, antes de já entrar nesse tema, que o decolonial eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não sou um especialista e um estudioso muito profundo de textos e autores que se utilizam dessa expressão, dessa categoria decolonial. Eu, particularmente, não uso, não me utilizo desse conceito, dessa categoria, dessa noção, né, decolonial ou pós-colonial, né? Tem diferenças, né? Tem todo um debate aí sobre a colonialidade do poder, sobre uma discussão aí epistemológica, né, sobre os signos, sobre símbolos, sobre corpos. Tem autores que se utilizam dessa expressão decolonial das mais diferentes
matizes ideológicas e com os mais diferentes posicionamentos políticos, né? Infelizmente, eu vejo que uma parte significativa daqueles e daquelas que têm se utilizado dessa expressão decolonial, ou pós-colonial, ou algo parecido, são autores que ou fazem um ataque direto ao pensamento marxista, ao materialismo histórico dialético, ou fazem insinuações que levam algumas pessoas menos avisadas a chegar a uma conclusão de que o marxismo é um pensamento eurocêntrico, o que eu particularmente discordo profundamente. O marxismo ele é um pensamento bastante complexo que surge, de fato, no século XIX, em alguns lugares da Europa Ocidental, mas rapidamente ele é um conjunto de conceitos, noções, categorias de análise que vão sendo compartilhadas e que vão ultrapassando as fronteiras da Europa Ocidental. O marxismo, ele pode ser um pensamento que não dá conta de todos os dilemas que a humanidade enfrenta ao longo da sua história, mas eu considero que é a mais completa contribuição teórica para a análise dos problemas fundamentais que a humanidade vem enfrentando desde a sua origem. O marxismo tem uma contribuição nas mais diferentes áreas do conhecimento científico, né? Ele nasce na Europa Ocidental, mas rapidamente vai para a Europa Oriental, atravessa fronteiras, chega na Rússia, chega no Oriente, e tanto é que a primeira revolução vitoriosa, inspirada nas ideias marxistas, ela foi no Oriente, foi na Rússia e nos países vizinhos que formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi uma união de repúblicas marcada profundamente pela diversidade cultural, diversidade de língua, né, de idiomas, de história, povos, né, os povos da União Soviética, era assim que se tratavam, né? Tanto é que um dos primeiros temas que os revolucionários na Rússia de 17 tiveram que tratar com bastante atenção era o tema dos povos orientais. Então, como seria o processo revolucionário indo para o Oriente? Quais medidas seriam tomadas? Como valorizar a cultura dos povos orientais que se diferenciavam do povo russo? O tema das nações e nacionalidades, né? A União Soviética vai ser um conjunto de povos, nações, etnias, nacionalidades que se unem. Então, esse tema da diversidade cultural, das nacionalidades, das etnias, já estava presente no desenvolvimento desse marxismo que orientou a Revolução Russa. Bom, depois, com a vitória das revoluções na Mongólia, na China, Laos, Vietnã, então foi então que o marxismo, de fato, fez uma fusão muito grande com o mundo oriental. Pois o marxismo também se espalhou pela América Latina e pela África com bastante intensidade e velocidade durante todo o século XX, a ponto de importantes movimentos de libertação nacional na África foram construídos, organizados e liderados, a maioria deles, né, por figuras importantes do marxismo africano. Julius Nyerere desenvolveu o conceito de socialismo africano, se apropriando de conceitos fundamentais do materialismo histórico dialético, mas fazendo a correta, justa e sábia combinação dos conceitos fundamentais do marxismo com a realidade de seu país e de sua região e de seu continente.
Então, se tem uma sabedoria no desenvolvimento do marxismo, foi sempre essa. A recomendação dada pelos historiadores, economistas, pesquisadores, lideranças políticas de orientação marxista foi sempre essa: fazer uma combinação entre os conceitos fundamentais do materialismo histórico dialético e a realidade concreta de onde você está, levando em consideração a história, o contexto econômico, social, político, cultural. Então, isso é o marxismo, é o materialismo histórico dialético. Por isso que eu não considero que é um pensamento eurocêntrico, e fico bastante preocupado e incomodado com autores que fazem insinuações diretas ou indiretas, explícitas ou implícitas, de que é preciso encontrar alternativas para a situação de crise que vivemos na América Latina, se distanciando de um pensamento que é o marxismo. Tem autores que se utilizam essa expressão decolonial, que consideram que o marxismo é um herdeiro do iluminismo, e que o iluminismo teve consequências bastante ruins para o desenvolvimento da América Latina. Enfim, tem todo um debate aí sobre o tema decolonial que valeria uma aula só sobre isso. Eu vou me concentrar mais, então, no tema marxismo na América Latina, se vocês me permitem, tá? O Zé Paulo Neto e o Michel Lovy são interessantes para nós, por quê? Porque eles fazem uma divisão sobre a origem e o desenvolvimento do marxismo na América Latina. Tanto Zé Paulo Neto como Michel Lovy, eles vão dizer que as ideias de Marx e Engels chegaram aqui na América Latina no final do século XIX, das mais diferentes formas, né? Seja através da imigração europeia, que trouxe, né, uma força de trabalho para as recentes fábricas ou para a indústria que estava nascendo em alguns países da América Latina, seja no Brasil, na Argentina, no México, seja no Chile, em alguns países onde tinha algum desenvolvimento industrial em curso no final do século XIX, a imigração europeia, sejam aqueles que vieram da Itália, da Espanha, trouxeram, né, consigo também ideias e o pensamento marxista. Os primeiros partidos políticos que foram organizados com o nome socialista também são do final do século XIX. Os primeiros pensadores, os primeiros intelectuais, os primeiros partidos, no finalzinho do século XIX. Então, esse período do final do século XIX, final dos anos 80, início dos anos 90 do século XIX, até os anos 20, né? Até 1920, tanto o Zé Paulo Neto quanto o Michel Lovy vão considerar o período inicial, né? Os primeiros contatos, as primeiras organizações, as primeiras ideias, os primeiros intelectuais que vão se apropriar do marxismo para tentar interpretar a realidade latino-americana, se utilizando do marxismo, do seu método, da sua metodologia, dos seus conceitos, para interpretar a realidade latino-americana. Também eles vão falar que, a partir dos anos 20, né, o Zé Paulo Neto vai dizer que, a partir dos anos 20, você tem uma consolidação, né, do marxismo. Você tem, a partir dos anos 20, uma consequência muito intensa aqui na América Latina da Revolução Russa de 1917. Então, tanto Michel Lovy como o Zé Paulo Neto vão identificar que a Revolução Russa de 1917 ela teve uma influência aqui na América Latina. Tem um livro interessante publicado pela Expressão Popular, que é um livro do Luiz Alberto Muniz Bandeira, chama O Ano Vermelho, a influência da Revolução Russa na América Latina. Esse livro do Muniz Bandeira, que a Expressão Popular publicou, ele dá detalhes de qual foi o impacto no movimento operário sindical, que era um movimento operário sindical
de influência anarquista, anarcossindicalismo, anarquismo, né? Era muito forte, e os anarquistas e anarcossindicalistas muito ativos nos anos 10, aqui na América Latina, mas que com a Revolução Russa vai acontecer uma mudança e uma transição, né? Muitas lideranças anarquistas vão mudando de posições, vão se transformando em adeptos da Revolução Russa, do comunismo, vão surgir partidos de orientação socialista sob a influência da Revolução Russa, vão surgir os partidos comunistas aqui na América Latina durante os primeiros anos, né, da década de 20, e que o pensamento marxista aqui vai estar muito associado, como sempre, em qualquer lugar do mundo. O marxismo ele sempre caminhou, sempre se desenvolveu em conjunto com as lutas sociais e políticas, com a luta de classes. Então, nunca foi um pensamento, uma teoria que se desenvolveu descolada, desvinculada das lutas de classe existentes naquele país, naquele determinado período histórico. Então, aqui, o período fundacional, segundo o Zé Paulo Neto, né, do marxismo, período onde o marxismo virou uma referência política, virou uma referência cultural, onde parcela da sociedade tomou conhecimento das ideias marxistas, onde as ideias marxistas se transformaram em organização política, influenciaram a classe operária e o movimento sindical na construção de sindicatos, federações, centrais sindicais, ou influenciaram trabalhadores e trabalhadoras na construção de partidos políticos, foi na década de 20. E tinha uma relação forte com esse fato importante da política internacional, das relações internacionais, que foi a Revolução Russa, que alguns consideram, né, o que eu acho correto, talvez o fato histórico mais importante do século XX, a Revolução Russa de 1917. Então, a influência da Revolução Russa foi muito intensa na América Latina. Ajudou a fortalecer a presença dos comunistas no interior do movimento operário, do movimento sindical, e ajudou no estímulo à construção de organizações políticas revolucionárias. Algumas com o nome de Partido Socialista e outras, a partir dos anos 20 e 30, na sua maioria, com o nome Partido Comunista. Foi o caso aqui do Brasil, que... Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Tranquilo? Foi no caso do Brasil, né, em março de 19... Então tá bom. Em março de 1922, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, que seguia um pouco o que estava acontecendo no entorno aqui, no Cone Sul, né, onde já havia uma organização de partidos no Chile, na Argentina, que já buscavam se construir, se organizar e ter um vínculo com a organização internacional que havia sido criada em 1919, que era a Internacional Comunista. No final do século XIX, tanto na Argentina como no Chile, surgiram partidos que estavam vinculados à Segunda Internacional, que mantiveram vínculos, estabeleceram contatos com a Segunda Internacional. Só para explicar, né, não sei se todo mundo conhece, mas a primeira internacional foi aquela que teve a participação ativa do Marx e do Engels, em vários momentos, né, da sua história. Ela foi fundada em 1864, e ela encerrou suas atividades enquanto internacional em 1872, após o trágico massacre da Comuna de Paris, em 1871, houve um refluxo do movimento operário europeu, e aí a sede, né,
Associação Internacional dos Trabalhadores é transferida para os Estados Unidos. Marx e Engels estavam enfrentando uma cisão no interior da Internacional, um debate muito intenso com os anarquistas. Alguns ficam na Internacional, outros rompem junto com o Bakunin e criam a Aliança da Democracia Socialista, mas a primeira Internacional acaba encerrando suas atividades em 1872. A segunda Internacional, que é a Internacional Socialista, ela vai ser fundada em 1889, sob forte liderança, né, do Partido Social Democrata Alemão, e essa segunda Internacional vai durar até 1914, quando tem a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Internacional tem figuras muito importantes e conhecidas, né? Rosa Luxemburgo, por exemplo, foi uma figura de destaque, Clara Zetkin, né? Na Segunda Internacional, Plekhanov, que foi o fundador do marxismo na Rússia. Depois o Lenin vai começar a se integrar aos debates da Segunda Internacional. Mas em 1914, a Primeira Guerra Mundial coloca uma série de dilemas, né? No interior da Segunda Internacional, os partidos se dividem em relação a vários temas, reforma ou revolução, né? Alguns partidos social-democratas e socialistas da Segunda Internacional estavam participando ativamente de processos eleitorais na Europa Ocidental, onde era possível, né? E também veio o tema da guerra. Quando explode a guerra imperialista em 1914, o tema da guerra. E agora? Qual vai ser a posição dos socialistas? Qual vai ser a posição da Segunda Internacional em relação à guerra? E alguns dirigentes do Partido Social Democrata Alemão e outros partidos social-democratas ou socialistas da Europa vão apoiar, vão votar a favor nos seus parlamentos para que sejam liberados os créditos de guerra no orçamento para que o governo se organize para participar da guerra. E aí você vai ter uma divisão no movimento operário europeu e mundial e também no movimento socialista. Então, 1914 é a data que alguns dizem, falam da falência da Segunda Internacional, segundo o próprio texto do Lenin, né? Aí vem a Revolução Russa, e em 1919 se organiza a Terceira Internacional, conhecida como Internacional Comunista. Ela vai durar de 1919 a 1943. Nesse período, de 1919 a 1943, é um período de construção, formação, multiplicação de partidos comunistas pelo mundo inteiro, né? Então, aqui na América do Sul, o marxismo vai chegar não só pela literatura, pelas ideias, pela teoria, mas ele vai chegar principalmente por essa participação de um conjunto de trabalhadores e intelectuais e setores progressistas e revolucionários que vão assumir a construção dos partidos comunistas. Vão ser influenciados pela Revolução de 1917 e pela Terceira Internacional, que vai ter uma presença muito ativa aqui no Cone Sul, especialmente entre os comunistas da Argentina, que é onde vai ser o secretariado sul-americano da Terceira Internacional. O Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, fundado em 1922, desde os primeiros dias, eles vão buscar também serem reconhecidos, vão enviar representantes do Partido Comunista para Moscou para participar de atividades da Terceira Internacional e buscar aí o reconhecimento do Partido Comunista Brasileiro como parte da seção sul-americana da Internacional Comunista. Então vai se estabelecer esse vínculo. A Internacional Comunista, eu diria que foi uma experiência muito interessante de construção do Partido Mundial da Revolução Socialista. Era um encontro, né, de partidos comunistas e organizações comunistas do mundo inteiro, que tinham como referência a Revolução Russa, que estava no seu início, enfrentando muitos desafios. A Terceira Internacional fez dos seus congressos, em 1921 e 22, um espaço importante para debater o tema
de como os comunistas deveriam se posicionar diante dos países chamados por Lenin e por outros que participavam do Congresso da Internacional Comunista, de países coloniais, semicoloniais e dependentes. Então, há uma divisão, os comunistas na Terceira Internacional, os marxistas olhavam para o mundo e reconheciam que havia um desenvolvimento desigual e contraditório do capital e do capitalismo pelo mundo, que o processo de expansão mundial do capital e do capitalismo era um processo desigual e contraditório, que o capitalismo não se desenvolvia com a mesma intensidade, com a mesma velocidade e da mesma maneira em todo o planeta. Havia uma desigualdade quando se tratava de relações internacionais. Então, inspirados, né, já na reflexão que Marx e Engels faziam, Lenin e outros da Terceira Internacional, como o marxista indiano Medvedev Roy, vão travar importantes debates nos congressos da Terceira Internacional, especialmente em 1921, sobre a questão nacional e a questão colonial. E nesses debates vai se falar sobre países coloniais, semicoloniais e dependentes, como os comunistas devem se posicionar. Havia uma discussão, o Lenin sugeria, inclusive, que os comunistas deveriam manter a sua posição de independência ao participar de movimentos de libertação nacional e movimentos de caráter anti-imperialista. Reconhecia que o proletariado nesses países tinha pouca força, até porque, do ponto de vista numérico, era pequeno. Reconhecia que o proletariado ainda era incipiente e que a força dos comunistas ainda era pequena, que era importante estabelecer vínculos e contatos com os movimentos camponeses, buscar construir a chamada Aliança Operário-Camponesa, especialmente com camponeses pobres, essa era a orientação da Terceira Internacional, e que o Lenin faz uma recomendação, inclusive, para não se pintar de vermelho movimentos nacionalistas burgueses. Que os movimentos nacionalistas burgueses que querem a independência nacional, que querem a libertação da dominação colonial imperialista, que esses movimentos são importantes, merecem o apoio dos comunistas, mas os comunistas, ao participar dessas lutas e desses movimentos de libertação nacional, eles não devem se deixar iludir, porque na avaliação de Lenin, as lideranças pequeno-burguesas desses movimentos de libertação nacional, elas, na maioria das vezes, quase sempre, ou sempre até aquele momento histórico, tinham demonstrado pouca disposição, pouca vontade, pouca coragem para levar até as últimas consequências a luta pela libertação nacional e pela independência, pela autodeterminação dos povos. Então, o Lenin recomendava que os partidos comunistas fizessem uma profunda análise da realidade do seu país, que não se utilizassem do marxismo de maneira vulgar, que pudessem estudar, escrever e dar uma contribuição para interpretar a realidade econômica, social e política de cada país à luz dos conceitos do marxismo, mas fazendo essa fusão do marxismo com a realidade concreta de cada país, fazer a análise concreta de cada situação concreta, que com isso os comunistas teriam condições de compreender melhor qual deveria ser a melhor tática diante de movimentos de libertação nacional e ou anti-imperialistas, que o Lenin vai sugerir que sejam denominados de movimentos nacional-revolucionários, ou movimentos revolucionários nacionais. Então, a participação dos comunistas em movimentos revolucionários nacionais. Então, o marxismo aqui na América Latina chega com todo esse debate que vem da Internacional Comunista, um debate que muito inspirado e influenciado pela experiência da Revolução Russa, dos países do Oriente que ajudaram a constituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né,
que começou com a Revolução Russa em 17 e terminou em 1922, né, 21 e 22, com a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui no Brasil, houve uma influência teórica, né, dessa experiência. É um dos primeiros intelectuais que, na América Latina, vai ousar fazer uma interpretação da realidade brasileira e um pouco sul-americana à luz do marxismo, vai ser o Otávio Brandão, que foi um dos primeiros dirigentes, né, do Partido Comunista do Brasil. Quando foi fundado em 1922, o nome era Partido Comunista do Brasil, PCB, né? O Otávio Brandão vai escrever, em 1926, uma tentativa de interpretação marxista da realidade brasileira. O livro vai se chamar Agrarismo e Industrialismo, ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil. Esse é o título completo do livro. Tem uma edição aqui no Brasil da editora Anita Garibaldi. Esse foi um primeiro ensaio de interpretação marxista, e aí tanto o Zé Paulo Neto como o Michel Lovy, eles vão fazer uma referência a esse texto do Otávio Brandão como sendo o início, né, a partir de 1926, e mais precisamente nos anos 30, tanto o Zé Paulo Neto como o Michel Lovy vão dizer que o marxismo na América Latina ele vai ser muito influenciado por aquilo que tanto o Zé Paulo como o Michel Lovy vão chamar de stalinismo, né? Marcelo, Oi. 30 minutos. Beleza, vou ser mais rápido. Então, o Michel Lovy e o Zé Paulo Neto vão dizer que a partir dos anos 26 a 30 começa um período de desenvolvimento do pensamento marxista na América Latina, muito influenciado pelo pensamento, pelas ideias, pelos conceitos daquele marxismo soviético da era em que o Stalin venceu a batalha contra Trotsky na disputa pela liderança do Partido Bolchevique. Então, o marxismo latino-americano vai sofrer também a influência, né, dessa disputa entre Trotsky e Stalin. Aqui no Brasil e na América Latina vão surgir cisões da oposição de esquerda, que era o grupo que se reuniu em torno das ideias e do pensamento de Leon Trotsky, a partir do momento em que o Trotsky começa a ser perseguido em 1924, né, e vai ter que se retirar da União Soviética e ir para o exílio. Então, isso tem um impacto também aqui na América Latina. Agora, o Zé Paulo Neto e o Michel Lovy também vão dizer o seguinte: não dá para reduzir esse período, né, dos anos 20 e 30 somente a essa disputa. Chegou aqui, teve essa influência, mas eles vão dizer que, mesmo assim, o pensamento marxista latino-americano continuava muito vinculado às lutas concretas dos povos aqui da América Latina, e havia situações bem interessantes, como, por exemplo, em 1932, né, a primeira rebelião liderada por um partido comunista em El Salvador, né? Houve em São Salvador uma tentativa de tomada do poder, uma ação político-militar liderada pelo Partido Comunista de El Salvador, que tinha como um dos seus fundadores o Farabundo Martí, e mostrava que na América Central, em El Salvador, aquele pequeno núcleo de comunistas que tinham iniciado a organização de um partido político conseguiram estabelecer alguns vínculos com outros setores da sociedade, com alguns militares, e se organizaram e fizeram uma ação político-militar que foi derrotada. Foi uma derrota militar, mas que contribuiu na construção da história do Partido Comunista de El Salvador, a ponto de trazer muitos ensinamentos, né? Aquela derrota trouxe prisão, trouxe repressão, mas o Partido Comunista de El Salvador acabou se reconstruindo, se reorganizando e sobreviveu a duras penas a diferentes situações, a ponto de contribuir de maneira muito importante nos anos 70 na construção da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que foi uma frente
de organizações políticas revolucionárias que, em El Salvador, tentaram levar adiante uma estratégia política revolucionária muito inspirada no exemplo da Revolução Cubana, de Che Guevara, enfim. Então, o marxismo, nos anos 30, apesar desse debate, havia muita atividade. Também o Lovi e o José Paulo Neto vão destacar a impressionante discussão teórica e política entre marxistas no Peru. O Peru vai ser um país que vai ter um intenso debate teórico e político entre marxistas. Em 1924, no Peru, o Aya de la Torre vai construir, vai ajudar a fundar a Aliança Popular Revolucionária Americana, APRA, que depois vai virar um partido político. As teses de Aya de la Torre vão ser muito difundidas no interior do Peru e daqui da América do Sul. No mesmo período, surge uma figura de destaque, que é o José Carlos Mariátegui, que vai polemizar com Aya de la Torre. O Mariátegui ele vai escrever sobre a questão indígena, vai escrever os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. O Mariátegui vai se apropriar muito dessa ideia de que o marxismo só tem sentido se ele levar em consideração as particularidades do desenvolvimento capitalista no Peru e na América Latina. Ele vai reconhecer a importância de se construir uma aliança do proletariado com aqueles setores da classe trabalhadora de origem indígena que sofrem, né, uma dupla opressão naquele país, né? Além de ser classe trabalhadora, por serem de origem indígena, são discriminados, né? Vivem uma situação de opressão, de violência muito intensa. E o Mariátegui vai ser um jovem historiador, vai ser um jovem marxista, vai criar uma revista, né, chamada Malta, que vai ter uma grande repercussão na América do Sul, vai influenciar nos debates não só sobre política, sobre luta de classes, revolução, socialismo, mas também sobre cultura, arte, né? Vai escrever sobre André Breton, sobre figuras importantes do mundo das artes, na literatura, na música. O Mariátegui vai ser muito influente nesse período, curto período que ele teve de vida, mas muito ativo. Então, José Carlos Mariátegui vai ser uma das figuras muito importantes desse marxismo latino-americano que procurava encontrar um caminho. O Mariátegui, nessa disputa política entre Trotsky e Stalin, ele não entra de maneira muito ativa, ele fica mais à distância dessa disputa. Ele não vai concordar com o APRA, porque ele vai dizer que o APRA era uma proposta de uma frente com setores da burguesia. Então, Mariátegui vai dizer que é um erro. Mariátegui vai construir o Partido Socialista do Peru. Ele vai considerar que o APRA cometia um erro de análise e conduzia a classe trabalhadora para equívocos ao propor uma aliança com setores da burguesia. Segundo Mariátegui, uma incompreensão acreditar que a burguesia existente no Peru, que a burguesia interna do Peru, que a burguesia nacional existente no Peru, iria participar de qualquer movimento revolucionário. Então, Mariátegui era contra essas ilusões de que, para se fazer uma revolução vitoriosa, seria necessário uma aliança com a burguesia. Vamos lembrar que, nessa época, o marxismo latino-americano estava muito influenciado por essa ideia de revolução por etapas. Haviam autores que desenvolveram um marxismo vulgar e que faziam uma interpretação marxista mecanicista e vulgar da realidade latino-americana, reproduzindo mecanicamente o que foi a Revolução Russa, que teve uma etapa democrático-burguesa, em fevereiro de 1917, e uma etapa socialista. Então, lá tinha feudalismo. Então, aqui, alguns autores, muito inspirados por essa influência desse marxismo soviético do período Stalin, acabaram reproduzindo essa análise da realidade para a América Latina. Aqui temos feudais, temos restos feudais a combater,
o desenvolvimento do capitalismo na América Latina ainda não ocorreu. Estamos vivendo aqui uma situação econômica, né, uma formação social, onde predominam ainda relações pré-capitalistas, feudais ou semi-feudais. Então, diante dessa situação, é impossível uma revolução socialista. Teremos que fazer uma política de alianças com a burguesia, né, com os setores da burguesia nacional, que tem conflito com os latifundiários ou com o imperialismo, para, num segundo momento, numa segunda etapa, aí sim, quando desenvolvermos o capitalismo industrial e aí o nosso proletariado crescer numericamente e as condições econômicas se transformarem, então, no capitalismo industrial, com o capitalismo consolidado, com relações capitalistas predominando na economia brasileira, aí sim teremos mais condições de rumar para o socialismo. Então, esse debate chega aqui também, da Revolução por Etapas, vai acompanhar o desenvolvimento do pensamento marxista durante todo o século XX, a natureza da revolução, o caráter da revolução, será uma revolução democrático-burguesa, será uma revolução socialista. O Mariátegui já aponta e indica que a aliança fundamental e principal é de todos os setores da classe trabalhadora, com o objetivo de construir um movimento revolucionário que tenha como objetivo fazer uma revolução socialista. Então, o marxismo na América Latina vai estar sempre ligado a essas situações que também acontecem no campo do debate do marxismo em nível internacional. A América Latina, o Zé Paulo Neto, mas principalmente o Michel Lovy, vai dizer que esse período dos anos 30, então, foi um período de uma certa dificuldade para um desenvolvimento maior do marxismo, mas em vários lugares da América Latina o pensamento marxista se desenvolveu, surgiram intelectuais que caminharam de maneira independente às orientações que vinham, né, principalmente da União Soviética. Eles vão dizer que o Michel Lovy vai falar principalmente que a Revolução Cubana foi, de fato, um período de renovação e renascimento do marxismo na América Latina. Que a Revolução Cubana foi, né, um dos acontecimentos históricos, se não o acontecimento histórico mais importante da América Latina, e a Revolução Cubana ela vai demolir uma série de mitos, uma série de equívocos que existiam entre aqueles partidos comunistas mais tradicionais que estavam alinhados à União Soviética e que, principalmente nos anos 50, acompanharam a União Soviética no que diz respeito às críticas que a União Soviética fez em relação ao Stalin, né? Uma coisa que vai influenciar muito o marxismo aqui na América Latina vai ser, de fato, a morte do Stalin e a ascensão da China como uma potência no chamado campo socialista, né? As divergências vão aparecer entre a União Soviética e a China, e isso vai influenciar também aqui na América Latina. A União Soviética, em 1956, no seu 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, vai aprovar um relatório do Nikita Khrushchev, onde ele vai denunciar, segundo ele, né, os crimes do Stalin, e aí vai causar uma nova divisão no movimento comunista internacional. A partir dos anos 56, 57, 58, vários partidos comunistas da América Latina vão adotar a orientação de caminho pacífico para o socialismo, vão abandonar qualquer tipo de orientação revolucionária, né? E vão adotar um caminho pacífico do socialismo, que era a coexistência pacífica entre dois sistemas no mundo, né, como pregava a União Soviética a partir de 56. Isso vai ter impacto aqui, a ponto do principal partido comunista em Cuba, Partido Socialista Popular, esse era o nome, ter sido um duro crítico de Fidel Castro, da tomada do quartel de Moncada, participou do governo do Batista, né? E se posicionou contrário à Revolução Cubana no seu início, né? O Partido Socialista Popular. Che, Raul Castro, o próprio Fidel
já tinham contato com a literatura marxista, com textos do Lenin. A maioria dos membros da direção do movimento revolucionário 26 de julho não eram marxistas convictos, né? Mas a Revolução Cubana ela vai produzir uma situação política muito interessante, de encontro, né, entre o marxismo e o movimento revolucionário, que no início tinha uma orientação democrática, de libertação nacional, anti-imperialista. A Revolução Cubana começa como uma revolução democrática, popular, anti-imperialista, e vai se transformando, né, numa revolução socialista, vai desencadeando um processo de transição socialista, vai adotando medidas fortemente anticapitalistas e anti-imperialistas, e aí vai se aproximando da União Soviética a partir de 62, após a invasão da Baía dos Porcos em 61, uma tentativa de invasão financiada pelo imperialismo estadunidense, e com isso as ideias marxistas vão se fundindo com a Revolução Cubana, vão se latino-americanizando, né? Vamos dizer assim. O Florestan Fernandes produziu um livro bastante interessante sobre esse processo, né? Que é Cuba, da Revolução ao Socialismo, também da Guerrilha ao Socialismo, publicado também pela Expressão Popular. É considerado uma das mais importantes obras de análise da Revolução Cubana, esse livro do Florestan Fernandes, que era um dos intelectuais que também acabou dando uma contribuição importante para o marxismo. O Zé Paulo Neto vai falar de vários, né, debates teóricos e intelectuais que ocorreram nesses anos 50 e 60, que, segundo o Zé Paulo Neto, vai ser um período de efervescência do marxismo na América Latina, os anos 60, com o surgimento, né, de vários intelectuais marxistas escrevendo sobre dependência, sobre a situação particular do desenvolvimento do capitalismo na América Latina. Vai ter também uma importante contribuição no debate sobre marxismo, tática e revolução, sobre caminhos para o socialismo, a experiência chilena de Salvador Allende. Então, já vou concluindo aqui, né? A experiência chilena foi muito importante e os marxistas se dividiram também em torno do que aconteceu no Chile, como era de se esperar, né? A principal organização política marxista no Chile, que era o Partido Comunista Chileno, adotava as teses do caminho pacífico para o socialismo, de que o Partido Comunista Chileno tinha que lutar para ampliar sua influência no movimento de massas, participar do processo eleitoral, né? Enquanto organizações comunistas marxistas como o MIR, Movimento Esquerda Revolucionária, estavam numa outra linha, estavam mais sob a influência da Revolução Cubana, enquanto o Partido Comunista Chileno continuava pregando uma aliança entre o proletariado, a burguesia, para tentar desenvolver o capitalismo e as forças produtivas no Chile, naquela ideia de que a primeira etapa da Revolução Chilena será democrático-burguesa. O MIR estava defendendo o movimento esquerda revolucionária, que a aliança fundamental para assegurar a vitória dos socialistas no Chile seria a aliança entre a classe trabalhadora, do campo e da cidade, entre empregados e desempregados, que essa seria a aliança estratégica fundamental que poderia construir um caminho socialista para o Chile. Então, o Chile foi uma experiência interessante, foi derrotada, né? Mas ali o marxismo, influenciado pela Revolução Cubana, acabou contribuindo muito na construção de movimentos político-militares, organizações que alguns chamam de organizações guerrilheiras, sob a influência da Revolução Cubana, tanto o MIR lá no Chile, como também na Colômbia, né? O pensamento marxista vai se transformar em duas organizações importantes, né? Que em 1964, também sob inspiração da Revolução Cubana, o pensamento marxista em várias partes da América Latina vai estar muito vinculado
a esse método de luta, essa técnica, essa tática de luta conhecida como pequena guerra guerrilha, né? Guerra irregular. Então, a guerra de guerrilhas vai se desenvolver aqui na América do Sul. Inúmeras organizações influenciadas pelo pensamento marxista vão nessa direção, como as Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia, o Exército de Libertação Nacional, também na Colômbia, e aí a gente vai ter, segundo o Zé Paulo, o Michel Lovy e o Zé Paulo Neto, eles vão dizer que o marxismo foi muito importante também, porque nesse período dos anos 60, o marxismo ele vai impulsionar um movimento de esquerda no interior do cristianismo latino-americano, que é a teologia da libertação. E aí tem uma produção teórica muito intensa, né, de vários autores que o Zé Paulo Neto e o Michel Lovy citam. Entre eles, né, tem uma figura que é muito conhecida na Colômbia, que é o sociólogo e padre Camilo Torres. Vai escrever um livro chamado Cristianismo e Revolução, que é uma obra que reúne discursos, textos, artigos, né, cartas, onde tem ali uma importante reflexão teórica sobre marxismo e cristianismo, ou, como o próprio nome do livro diz, Cristianismo e Revolução. O marxismo latino-americano também Mais vai... 5, Marcelo. Beleza, vou terminar aqui. O marxismo latino-americano também vai contribuir para uma vitória de uma revolução popular muito importante, que vai ser a Revolução Sandinista na Nicarágua, 20 anos após a Revolução Cubana. Acontece uma revolução na Nicarágua, um país da América Central, país que nos anos 20 e 30 teve um movimento guerrilheiro muito forte, o Exército de Defesa da Soberania Nacional, liderado por Augusto César Sandino. Augusto César Sandino, que recebeu apoio dos comunistas de El Salvador, inclusive, né? O Augusto Farabundo Martí, o Farabundo Martí visitou o Sandino, manifestou o apoio, né, do Partido Comunista de El Salvador para a luta do Sandino. O Sandino não era um comunista, era um patriota, um anti-imperialista, um revolucionário. E nos anos 60 e 70, a Frente Sandinista de Libertação Nacional se torna, né, uma frente de organizações políticas que se uniram em torno do pensamento sandinista. E no interior do pensamento sandinista e da Frente Sandinista de Libertação Nacional estava uma figura muito importante do marxismo latino-americano, que era o Carlos Fonseca. O Carlos Fonseca foi um dos fundadores da frente, um dos ideólogos do marxismo nicaragüense. Ele propôs, construiu e ajudou a dar contribuições para mostrar que havia uma identidade entre sandinismo e marxismo. Então, o marxismo latino-americano, terminando por aqui, deixando para que vocês façam questionamentos, críticas, né, complementos e tal, ele sempre foi muito rico, muito intenso, uma quantidade muito grande de representantes. É só pegar o pequeno texto do José Paulo Neto para a gente saber quem são esses representantes. Eu citei alguns nomes, né? Sobre o Chile, só para não esquecer, tem um livro que a Expressão Popular publicou, que eu diria que traz uma grande contribuição para a gente entender a realidade latino-americana atual. Não sei se todo mundo, se alguém já viu esse livro aqui, do Rui Mauro Marini, um brasileiro que esteve no Chile, depois foi para o México. Rui Mauro Marini é um dos conhecidos pensadores marxistas latino-americanos, né? O livro dele chama O Reformismo e a Contra-Revolução, estudos sobre o Chile. Eu diria que poucos foram os livros que foram publicados no Brasil nesse último período que explicam tão bem o período que nós estamos vivendo hoje, como esse livro do Rui Mauro Marini. Assim, o Rui Mauro Marini, ele vai se identificar muito com ideias que o Mariátegui já dizia, que o Guevara já dizia, de que o caráter da revolução na América Latina é socialista, que a América Latina já vive, né, uma situação e condições em que não permite
que exista uma burguesia, a burguesia latino-americana, ela nasce estruturalmente submissa e subordinada aos interesses do imperialismo. Portanto, a burguesia não tem na América Latina, enquanto classe, nenhuma condição, nem vontade, nem disposição, nem condições de cumprir e realizar as chamadas tarefas democrático-burguesas. A questão agrária, a questão nacional, por exemplo, né? Que essas tarefas seriam tarefas assumidas pelo proletariado, né, em aliança com os setores mais empobrecidos das massas populares, na construção de uma transformação radical e revolucionária. Então é muito interessante ler o texto do Marini, porque esse livro ele vai tratar especificamente sobre os equívocos que foram cometidos no Chile durante o governo do Salvador Allende. Quais foram os equívocos que ajudaram a construir a derrota que a esquerda teve com o Salvador Allende. Então eu fiz um panorama meio que geral, não sei se foi o melhor caminho, mas só para mostrar um pouco como o pensamento marxista tem uma ligação muito forte com o próprio desenvolvimento da luta de classes na América Latina. E aí fico à disposição, né, de vocês para qualquer dúvida ou comentário que eu puder fazer, desenvolver alguma ideia. É isso. Chega. Vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Valeu, Marcelo. Obrigado pela exposição. Marcelo, a gente tem feito uma metodologia de que agora a gente abre núcleos, que o povo discute uns minutos e volta com a síntese da discussão e com algumas perguntas. Ô Hector, não sei se você está aí para fazer o informe agora ou quer fazer depois. Eu vou fazer agora, apenas para aproveitar que está todo mundo aqui. E na verdade é um convite, compas. Sueli, se você espera um minutinho, amanhã 18h30, vamos a ter um estudo dirigido, um seminário, sobre um texto de Paulo Freire chamado Atenção e Comunicação. Então eu queria deixar o convite para todas e todos, para nos acompanhar pelas redes sociais do MST São Paulo, YouTube, Facebook, para participar desse evento, que é o encerramento da Jornada Nacional Paulo Freire, um educador do povo, e que vai contar com dois importantes companheiros, que é o Tardim, um companheiro do setor de produção do MST, e a Silvia Ten, que é uma companheira da rede estadual de educação daqui de São Paulo, que também vai fazer uma reflexão sobre esse texto, a luta de Paulo Freire e nossas lutas. Então, eu queria apenas deixar esse convite para amanhã e para vocês também, por favor, ajudar a divulgar essa atividade. E valeu pela aula, Marcelo. Tá falando aqui. Beleza, eu vou então abrir as salas aqui e aí o pessoal discute lá uns 10 minutinhos e retorna com a síntese e questões. A gente arrumou uma conta profissional, Marcelo. Agora dá para fazer até esse negócio aí. Ah, legal. E eu vou para o núcleo 2, eu estava recebendo um convite, eu fico por aqui. Não precisa ir não. É porque eu vai para todo mundo. O convite, aí eu estava lá, cancelar ou participar? Não precisa ir não, porque vai para todo mundo sozinho. Botou 10 minutos, Gui? Cara, eu digitei 12 errado sem querer. Então tá 12 minutos. Isso. Tá certo. Bom, já tá 11 minutos. Abriu 3 salas.
Vou entrar no núcleo 1 apenas para ver como está aí e eu vou sair, tá? Tá Do bom. núcleo volto aqui. Ô, Hector, entra no 3, porque parece que não tem ninguém lá. Vou entrar no 3 então. Desconectou todo mundo. Ele sorteia quem vai para cada núcleo, né? Só que aí tem gente que sai depois que a gente abre. Então ficou 2 núcleos com 7 pessoas cada e um só com 2, porque as pessoas que estavam nele saíram. Saíram. Entendi. E aí quem saiu não tem como voltar. Porque não. Tipo, recebe acho que o as pessoas saíram por. E como eu entro no 3? Eu só consigo entrar na 1. Peraí. Deixa eu te jogar aqui. Eu não sei também, pera. Hector. Ixi, Maria, eu não consigo. O diabo. Mano, eu não sei. Caraca. Ela entrou no 1 mesmo. Não dá para entrar na 3, viu? Só na 1. E tá rolando. O debate na 1 tá rolando. Não, beleza. É só a 3 mesmo que ficou com 2 pessoas, porque o povo saiu. Que caiu lá. Tô tentando jogar alguém de lá pra lá, mas acho que agora não rola, né? Eu acho que não é. Não acho que é. Mas sabe, a gente dá para puxar o listado, a lista da frequência. Aqui esse link, aqui dá para fazer isso, ver quem entrou na sala, quanto tempo durou na sala, tudo isso. Aquela vez que eu fiz foi no outro computador, né? Putz, precisava baixar o programa aqui nesse. Não. É que ele vai chegar no e-mail do Henrique. Que na verdade é o nosso Então e-mail. beleza. Ele chega esse relatório. Quantas pessoas Beleza. participaram, por quanto tempo e nas salas. Não, beleza. E o pessoal. O que eu ia falar? É tanta coisa que eu tô pensando. Eu tô aqui olhei agora para os livros de amanhã. Aqui na minha frente, aqui do Amilcar Cabral. E eu esqueci, cara, de colocar o Samura Machel, hein? Vixe, mas vai dar tempo de falar de todo mundo? Não, eu vou destacar algumas frases lá de alguns. Vou ficar nos 3, né? O Nkrumah, o Amilcar Cabral. E quem mais? O Thomas Sankara. Mas o Samura Machel, cara. Qualquer coisa a gente faz um módulo 2 aí, né? Ou não convém? Porque o Samura Machel, cara, eu tenho muitos livros dele aqui, com artigos, discursos, textos, né? Ele era de Moçambique, né? Da frente. Sim. Estão ganhando, compa, esses aí? Quê? Esses encontros estão ficando gravados? Então. Bacana. Gravados.
Estão lá no Estratégia Política, no YouTube. Legal. Não, podemos divulgar isso aberto, né? Sim, a gente fizemos já sobre o pensamento do Che, o outro sobre o Ho Chi Minh e o outro sobre o Giap. Aí amanhã vai ser a quarta aula, né? Amanhã nós pegamos 3 pensadores africanos lá, que é o Nkrumah, o Amilcar Cabral e o Thomas Sankara. Uma injustiça, né? Porque os outros a gente analisou sozinho, né? Olha aí, quem disse que o marxismo não é eurocêntrico? Tá vendo? Falou em África, já juntou os 3 já. Só para polemizar mais ainda aí nesse tema, quando a gente colocou esse lance da decolonialidade, foi justamente num debate que tivemos sobre o pensamento de Henrique Dussel, viu? E esse tema, essa leitura que você tocou sobre a influência do marxismo e do cristianismo na Centroamérica, e essas experiências que tiveram a partir da leitura dele, de Oscar Jara e de outros, mas no campo, na verdade, do cuidado, filho, da pedagogia, né? Para falar a verdade. Mas foi um debate muito interessante que colocaram alguns companheiros de Costa Rica, da Cook, eles que tocaram esse termo aí de marxismo decolonial, não como para fugir do marxismo, sino acredito que era a questão que eles colocaram aí para fazer a leitura deles. Porque tem essa questão do bem viver também, né? Esse debate que o Boaventura coloca, na Bolívia, né? A experiência boliviana, né? Tem trazido essa questão também. Sim. O próprio socialismo do século XXI era uma pegada por aí, por essa perspectiva. Mas o Dussel já foi mais marxista, hein? Isso mesmo falou, todo mundo falou isso, viu? Não, é isso que assim, tem uma série de pensadores que a impressão que dá é o seguinte, é aquilo que o Néstor Cohen fala, que é um pensamento que é fruto de uma série de derrotas, né, da esquerda. Derrotas da luta armada, derrotas do socialismo real, e aí esse pessoal foi se afastando de uma perspectiva marxista, né, do marxismo, né? Que nem o Dussel foi uma figura importante, né? Ele foi no mundo, ele foi um dos poucos pensadores que estudou profundamente os Grundrisse, que são aqueles rascunhos que seriam o volume 6 do Capital do Marx. Poucos marxistas conheceram essa obra do Marx e leram os Grundrisse. E o Dussel, no final dos anos 70, iniciou um estudo e publicou um livro muito importante sobre os Grundrisse, né? Que ninguém conhecia, nenhum marxista no mundo conhecia, né, o volume 6 do Capital do Marx. E o Henrique Dussel era um dos caras que foi lá e estudou profundamente, né? É que teve muita gente que acabou mudando muito, né? O fim da derrota em El Salvador, a derrota na Nicarágua, né, no Ortega, entregando o governo lá em 1990, né? A derrota eleitoral, Guatemala. Esse sobre Nicarágua, Marcelo, seria interessantíssimo você fazer uma formação sobre Nicarágua, até por conta das eleições recentes, viu? Seria Me dá uma dor no coração a Nicarágua. Sabe que eu fui aqui no Brasil, você sabe que eu fui representante do Barricada em português? O Barricada era o órgão, né, oficial da Frente Sandinista. E a gente tinha uma edição aqui em português. E eu vendia, cara. Eu vendia o Barricada. Em que ano foi isso, mano? Eu tenho jornais até hoje aqui. Isso foi em 87, 88, 89. Eu era do Comitê Paulista de Solidariedade à Nicarágua. E a gente vendia o Barricada em português, cara.
87, 88, 89. Aqui no Brasil. Essa situação que você coloca com esses pensadores me faz recordar a posição da Mônica Valtodano, desses... Sim. Amiga do João Pedro. Ó. Eu sei. Juntou com os contra lá, com a direita na Nicarágua. Não que o Ortega, né? Eu já era contra o Ortega na época, porque o Ortega ele representava os terceiristas na Frente Sandinista, que era a burguesia nicaragüense dentro da Frente Sandinista. O Ortega... Agora, o problema é o seguinte, né? A Mônica Baltodano e o pessoal deles lá, o Movimento de Renovação Sandinista, foi a primeira organização que eles criaram quando saíram da frente, né? Aí foram conversar com o povo dos contra, apesar que agora o Ortega também está conversando com os contras, né? Ali está bem difícil, né? Na Nicarágua. Sim. Seria bonito organizar essa análise para poder acompanhar essa realidade. Mas já paro aqui para não atrapalhar. Opa. Esperar mais uns instantinhos, acho que ainda tem um povo voltando. Bom, acho que a gente pode começar com a exposição das perguntas. Começar pelo pessoal da sala 1. Não sei se apareceu o número para vocês lá, mas... Acho que era a nossa aqui, camarada. Opa. Na nossa conversa surgiram 3 pontos que a gente queria validar com o Marcelo. O primeiro seria a questão da relação, a gente queria entender um pouco melhor se houve o processo da relação da Revolução Cubana com as guerrilhas, a formação de guerrilhas brasileiras. Então, em vista aí da exibição do filme do Marighella e tudo mais, sobre a história dele, a criação da LN, entre outras coisas. Então, em que ponto a Revolução Cubana influenciou a questão das guerrilhas aqui, da luta contra o terrorismo de Estado na ditadura civil-militar aqui brasileira? Falo todas de uma vez ou... Pode ir. Beleza. O segundo ponto era falar um pouco mais sobre a influência ou não influência do Mariátegui para os autores brasileiros e essa questão do porquê que esses autores brasileiros não chegam tão para nós, e no geral, assim, qual que é a dificuldade, né, para esses autores chegarem para nós, como Marini. E, por último, a questão da stalinização, a abordagem stalinista e trotskista, né, do marxismo-leninismo, se pudesse abordar de uma forma mais detalhada, que gera dúvidas para quem não conhece muito o processo. Foi isso, né, Núcleo? Beleza. Obrigado, camaradas. Beleza. Núcleo 2. Tá sem som, tá sem som. No celular. Nós discutimos um pouco sobre essa ilusão da aliança com a burguesia, né? Que os exemplos que a gente tem dos movimentos na América Latina, exceto Cuba, né? Sempre a burguesia puxa o tapete da classe trabalhadora, né? Que é uma ilusão imaginar que é possível fazer um acordo com o imperialismo, com o capitalismo e tentar fazer alianças, né? Aqui, por exemplo, a gente teve vários exemplos disso, né? E nós discutimos um pouquinho o golpe no Chile, né? Talvez valesse num outro momento o Marcelo talvez explanar um pouquinho mais para a gente como é que foi, porque eles tinham uma grande possibilidade de dar certo, e no fim aconteceu o que aconteceu, né? Foi isso que a gente discutiu? Foi isso. Acho que foi isso, né, gente? Não lembro mais. Teve o boicote dos caminhoneiros, tudo isso aí para enfraquecer o governo do Allende, né? Então, e enquanto isso, principalmente o operariado
em torno de Santiago estava organizando, tinha unidade produtiva, que eles chamavam de círculo produtivo, alguma coisa assim, e a turma estava, além de produzir, estava Os armado. cordões industriais. Isso. Estava armado, mas o Allende, com o argumento de não derramamento de sangue, que acontece isso, aconteceu, né, várias vezes no mundo, e os trabalhadores entregaram as armas. Aí veio a paulada, né? Inclusive, Allende morreu enfrentando a reação da burguesia, né? Do capital e do imperialismo. E outra coisa que a gente discutiu também, que os Estados Unidos estão sempre a postos, né? Então, eles estão lá ligadão em qualquer tipo de movimento, né? Tem infiltrado na América Latina inteirinha, e nos momentos que os movimentos populares se levantaram bastante, que foi na década de 60 e 70, eles fizeram uma infiltração terrível aqui, né? Instrumentaram os governos para acabar com qualquer tipo de movimentação, né? Acho que foi isso, né, gente? Não sei se foi. Os Estados Unidos ainda continuam por aqui, né? Ah, com Ainda certeza. continuam. Mesmo sem revolução, eles estão por aqui. Uhum. Que é a base da... Eles fazem a revolução deles. Beleza. E o grupo 3? Oi, eu acho que era eu e a Lu, Silene, mas eu não reparei muito no número, mas eu acho que era a gente. Marcelo, você podia falar um pouquinho melhor sobre o materialismo histórico dialético? Que a gente ficou um pouco confusa, por favor? Obrigada. Beleza, eram 3 núcleos, então. O negócio separou meio esquisito aqui. Tinha núcleo que tinha 7, tinha núcleo que tinha 2. Bom, Marcelo. Muito bem. Vamos lá aqui núcleo 1, né? A Revolução Cubana e as guerrilhas brasileiras. Então, a Revolução Cubana foi uma tempestade, né? Chacoalhou a esquerda latino-americana e os ventos da Revolução Cubana chegaram aqui, né? As primeiras impressões, por exemplo, do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, foram de desconfiança, né? O Luiz Carlos Prestes sempre teve um pé atrás com a Revolução Cubana, né? E sempre criticou os métodos de guerrilha do Che Guevara, né? O Prestes. Por isso que o Prestes vai criticar o Marighella também, né? O Marighella vai ser influenciado muito pela Revolução Cubana e pelas ideias do Guevara. O Marighella vai em agosto de 67, o Marighella vai para participar da conferência da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, né? E a participação do Marighella ali foi fundamental para ele tomar a decisão de seguir um caminho diferente do PCB, né? Mas a Revolução Cubana ela influenciou muita gente aqui no Brasil, né? Surgiram organizações que foram muito influenciadas pelo pensamento da Revolução Cubana, né? Por exemplo, o Michel Lovy, que é um cara que a gente citou aqui, o Michel Lovy, ele é um brasileiro que vive na França e tal, e desde os anos 60, né? E o Michel Lovy e o Muniz Bandeira e o Emir Sader, se não me engano, né? Esses 3 intelectuais aí, o Michel Lovy está vivo, o Muniz Bandeira já faleceu, o Emir Sader está vivo. Mas eles criaram em 1962 uma organização chamada POLOP, Política Operária, né? Que foi profundamente influenciada da Revolução Cubana. Então, começaram a surgir aqui grupos, né, influenciados pela Revolução Cubana. Quem naquela época era o grande defensor da Revolução Cubana, só para ter uma ideia da influência da Revolução Cubana aqui no Brasil, eram as Ligas Camponesas, né? Ligas Camponesas era uma organização de luta pela reforma agrária, que foi criada em 1954, começou na Paraíba e Pernambuco, depois se espalhou para o Nordeste, chegou até aqui em São Paulo. As ligas camponesas, elas
tiveram a principal liderança, a liderança mais conhecida das ligas camponesas foi o Francisco Julião, que lá em Pernambuco ele era deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, era advogado e era pastor. Né? Então, olha só que autoridade, hein? Pastor, advogado, deputado e presidente das ligas camponesas, né? O Julião. Então, as ligas camponesas foram muito influenciadas pela Revolução Cubana. No governo Jânio Quadros, o Jânio Quadros foi eleito em 1960, teve eleição, né? A eleição naquela época era esquisita, né? Porque você podia votar no presidente de uma chapa e no vice da outra. Então, o pessoal votou em 1960 para presidente Jânio Quadros, uma coalizão política de direita e centro-direita, e votaram no João Goulart, que era vice-presidente, né? Numa coalizão de esquerda e centro-esquerda. Então, o governo Jânio Quadros, que assumiu em janeiro de 61, foi esquisito. Mas foi interessante porque o governo Jânio Quadros organizou uma delegação que foi para Cuba e botou no avião o Francisco Julião e o pessoal das ligas camponesas, inclusive. Eles foram para Cuba, uma delegação do governo brasileiro, conhecer cooperativas, conhecer a agricultura cubana. Então, a Revolução Cubana influenciou muito o principal movimento de luta pela reforma agrária no Brasil, que eram as ligas camponesas, mas também influenciou setores do Partido Comunista, do PCB, e do Partido Socialista Brasileiro. Cuba era uma referência, né? Nessa época, não tinha ainda... Aqui no Brasil, não tinha um movimento guerrilheiro, o que tinha eram movimentos de autodefesa camponesa, como a experiência de Trombas em Formoso, em Goiás. Trabalhadores rurais já tinham ocupado terras lá, em Trombas e Formoso, e tinham uma experiência de organização, até de unidades de autodefesa contra os pistoleiros, latifundiários, jagunços, né, que praticavam muita violência contra o pessoal lá. E tinha aquilo que alguns chamam de guerrilha de Porecatu. Porecatu, uma região do Paraná, onde o pessoal de lá era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, mas era contra a ideia de um caminho pacífico para o socialismo. Então, em Porecatu também, eles fizeram um movimento de ocupação de terras, de reforma agrária, com uma experiência de organização bastante interessante para a época lá, influenciada também pelas ideias da Revolução Cubana. Agora, aqui no Brasil, quando teve o golpe, né, não teve reação, né, armada, porque a principal organização, as principais organizações de esquerda ou centro-esquerda no Brasil eram o Partido Comunista Brasileiro, o PTB, que era o partido do governo, né, do João Goulart e do Brizola, e o PSB. Então, esses partidos não tinham, né, nenhum instrumento, nenhuma preparação para se defender. Alguns militares quiseram resistir, mas o João Goulart não quis, né? Então, não houve resistência, não houve nem tempo para organizar qualquer tipo de resistência. O Francisco Julião dizia que se tivesse golpe, né, ele iria colocar imediatamente milhões de camponeses armados para defender a democracia no Brasil contra um golpe fascista, mas o que o Julião falava não aconteceu. Alguns consideraram um blefe, né? E toda a expectativa que muitos depositaram nas ligas camponesas, tipo, o Partido Comunista do Luiz Carlos Prestes não vai fazer nada, porque o Prestes e a maioria do Partido Comunista tinha uma linha que era de ilusão, né? De aliança com a burguesia, conciliação de classes, e o Prestes não acreditava que ia ter golpe. O Carlos Marighella, dentro do Partido Comunista, alertava, né, que poderia ter golpe, mas a maioria dos dirigentes do partido não tinham essa expectativa de que teria um golpe de Estado, né? Eles achavam que não, que eles estavam que o Prestes dizia, né? Nós não estamos no governo, mas nós temos o poder, nós temos influência. O Prestes, uma semana antes do golpe, o Prestes disse a dirigentes do partido que se os fascistas tentassem um golpe, teriam suas cabeças cortadas.
Eles achavam que tinham influência nas Forças Armadas, alimentaram ilusões sobre as Forças Armadas, achando que a maioria das Forças Armadas do Brasil eram legalistas, iriam respeitar a Constituição. Muitas ilusões foram alimentadas ali. Mas não teve aqui no caso. Agora, teve um apoio, né? Aqueles movimentos que foram criados depois, né? Então, por exemplo, o Carlos Marighella, ele vai para Cuba para construir essa rede. Aí, quando ele volta de Cuba, ele cria a Ação Libertadora Nacional. Primeiro era o Grupo Comunista de São Paulo, depois a Ação Libertadora Nacional. Essa organização política revolucionária do Marighella vai receber apoio de Cuba. Ele vai mandar gente para lá, né? Eles vão receber treinamento em Cuba e voltam para cá. Também teve outro movimento, o MOLIPO, o Movimento de Libertação Popular, que mandou gente para Cuba. A Vanguarda Popular Revolucionária mandou gente para Cuba, que era a organização original do Carlos Lamarca, né, capitão do Exército aqui de São Paulo, do Batalhão de Infantaria Motorizada aqui em Quitaúna, né, perto de Osasco. O Carlos Lamarca era um capitão do Exército dali, saiu do Exército e foi para a luta armada, inspirado na Revolução Cubana, mandou a esposa e filhos para Cuba, para que ele pudesse ficar mais tranquilo, né, aqui, vivendo a clandestinidade, e morreu, né, assassinado em 1971, no sertão da Bahia, né, o Carlos Lamarca. Então, Cuba sempre se colocou à disposição de apoiar os movimentos revolucionários brasileiros que queriam lutar contra a ditadura militar aqui no Brasil, né? A ditadura tinha encerrado qualquer possibilidade de luta democrática, né, porque o próprio Che Guevara escreveu, né, que se vivemos na América Latina em algum país, mesmo que exista uma democracia de fachada, mas o Guevara colocava algumas condições para se desencadear a luta armada, né? E nos textos que o Guevara escrevia sobre isso, o Marighella e outros olhavam para o Brasil e diziam, bom, aqui todas as formas de participação democrática estão interrompidas, né? Então, no Brasil não tem outro caminho, segundo eles, né? Porque não dá mais, eles estão intervindo em universidade, fechando Grêmio Estudantil, fechando DCE nas universidades, fechando sindicatos, fechando partidos políticos, então não há mais nenhum caminho pacífico permitido. E as torturas continuam, as prisões continuam, né? Então, por isso que o Marighella vai escolher esse caminho, e recebem apoio de Cuba, né? E Cuba vai receber também os familiares, e depois vai receber os presos políticos, né? Em 1969, no mês de setembro de 69, acontece uma ação política espetacular, talvez uma das mais espetaculares e ousadas ações da esquerda armada brasileira, ou dos comunistas no Brasil. Em setembro de 69, eles sequestraram, capturaram o embaixador dos Estados Unidos, né? A embaixada dos Estados Unidos ficava no Rio de Janeiro. Eles capturaram o embaixador lá e trocaram o embaixador dos Estados Unidos por 15 presos políticos, né? Isso está detalhado no documentário e no livro Hércules 56, que é uma história belíssima, né? Hércules 56, que é o nome do avião da Força Aérea que levou os presos políticos que foram libertados para o México. Salvaram 15 prisioneiros da tortura, né? Entre eles, o histórico dirigente comunista pernambucano Gregório Bezerra, que em 1964 tinha sido preso. Ele foi preso no dia 1º de abril, né? E brutalmente torturado, né? Ele tinha 64 anos, estava em Pernambuco, foi preso e era do PCB. O partido nunca pregou a luta armada, né? Contra o governo. E uma das primeiras pessoas que sofreu, né, a violência do golpe de Estado, em 1º de abril, foi o Gregório Bezerra. Eles amarraram as pernas dele no para-choque de um jipe e foram arrastando o Gregório Bezerra pelas ruas de terra de Recife, né? Depois jogaram ele na cadeia sem nenhum tratamento médico, né? Ele teve vários problemas de saúde, né, sequelas por conta de tortura. E em 1969, ele foi incluído na lista dos presos políticos e foram trocados pelo embaixador dos Estados Unidos. Mesmo ele sendo do PCB, mesmo ele fazendo críticas à luta armada,
eles fizeram um gesto de solidariedade com Gregório Bezerra, porque dos 15 prisioneiros, cada um era de uma organização diferente. Então, eles fizeram uma lista para pegar gente de todas as organizações que tinham pessoas presas, né? Então, foi... e tudo isso para Cuba, com o apoio de Cuba, né? Eles saíram do Brasil, foram para o México, né? O governo do México recebeu eles lá, e depois a maioria deles foi para Cuba, onde se sentiam mais seguros, foram trabalhar em Cuba, foram... Então, sempre essa relação de solidariedade, né, com Cuba. A influência de Mariátegui aqui, né? Eu penso que só agora que o Mariátegui, né, nos últimos 10 anos para cá, que o Mariátegui está sendo estudado no Brasil, né? José Carlos Mariátegui, né, esse pensador peruano, que já nos anos 20 escrevia sobre a questão indígena. Ele falava que o problema, que a questão não era a raça, que era a classe, né? Ele vai dizer que os povos indígenas, eles sofrem no Peru, ele dizia, né, uma dupla opressão, porque os brancos europeus que colonizaram o Peru, eles discriminam os indígenas. Ele disse que as condições de trabalho dos povos indígenas, no caso do Peru, eram piores do que os escravizados que foram trazidos da África. E os indígenas eram os povos que mais sofriam discriminação, perseguição, repressão, violência por parte do Estado e da classe dominante peruana. Mas que ele sabia que, para resolver o problema, a questão indígena, era necessário, segundo Mariátegui, uma revolução socialista, que fosse aliança entre os operários, os trabalhadores do campo, os indígenas, né? Ele não apostava numa aliança com a burguesia, não. Mas é interessante que muita gente hoje se reivindica como o Che Guevara, o Mariátegui, mas é interessante, porque esse pessoal, tanto o Mariátegui como o Che Guevara, como o Florestan Fernandes, como o Rui Mauro Marini, são pensadores que sempre criticaram tudo aquilo que a esquerda está fazendo nos últimos 30 anos no Brasil. Então, tudo que a esquerda está fazendo no Brasil nos últimos 30 anos, 35 anos, né, eram coisas duramente criticadas por esses pensadores, né? Porque, vejam, acabou a ditadura em 1985 no Brasil. E a esquerda fez um pacto, na verdade, fez uma concessão, né? As forças de esquerda fizeram naquela época, de 81 a 85, aceitaram uma imposição da direita e da burguesia, né? E dos militares, que foi aceitar a anistia, né? A anistia foi uma concessão, um pacto, uma conciliação, um acordo. Eu diria que foi mais uma imposição das Forças Armadas, né? Anistia ampla, geral e restrita. Legal, né? Então quer dizer que eu que fui torturado, eu que fui perseguido, eu que fui para o exílio, né, com a minha família, perdi meu emprego, vou ser anistiado, posso voltar. E aquele cara que me torturou, que prendeu, que matou, que é um assassino. Então, os agentes do Estado foram perdoados também. Nunca ninguém foi punido. A impunidade, né, rolou solta para os militares e agentes do Estado. Então, foi um negócio absurdo. Então, esse tipo de conciliação, de acordo, de aceitar imposições da classe dominante, não, mas é por um bem maior, é para unir o país, né, para distensionar a situação, é para garantir a governabilidade, para garantir a vitória numa eleição, a gente tem que fazer aliança com os setores da burguesia e tal. Bom, esses pensadores que muitos da esquerda elogiam, eles eram críticos de tudo isso. Então, quem na sua posição política, né, quem na sua tática política faz isso, conciliação com a burguesia, acordos com a burguesia, seja para garantir governabilidade, seja para garantir a vitória numa eleição, pode estar fazendo qualquer coisa, menos colocando em prática as ideias do Che Guevara, do Mariátegui, do Rui Mauro Marini, do Florestan Fernandes, porque todos eles defendiam, todos esses que eu citei, eles acreditavam que no caso da América Latina, esses países que têm essa origem colonial da América Latina,
nesses países, ou esses países vão viver uma situação de dependência econômica do imperialismo, dependência e subordinação das potências imperialistas, controle da sua economia por empresas multinacionais, transnacionais, controle de sua economia pelo capital financeiro, né, transnacional, ou esses países vão caminhar em direção ao socialismo, que foi o que Cuba fez, né? Cuba escolheu um caminho, enfrentou dificuldades, enfrenta até hoje dificuldades, é atacada constantemente, bloqueada, mentiras são ditas, né, todos os dias contra Cuba, no mundo inteiro, mas eles aguentaram e escolheram um caminho. Não vamos ser mais colônia de ninguém, vamos ter soberania, vamos ter dignidade, vamos ter justiça, vamos ter educação, saúde pública, gratuita, de qualidade para o povo. Não vamos ter, né, tudo aquilo que nós gostaríamos, mas pelo menos essas questões vamos resolver, né? Mas aí não foi pelo caminho da conciliação, não foi pelo caminho do acordo, que poderia ter acontecido. E vários fizeram a proposta na época, né? E alguns, inclusive, abandonaram e se afastaram de Fidel Castro, porque ele decidiu tomar as medidas de expropriação das empresas multinacionais, de nacionalização das empresas multinacionais, nacionalizou postos de gasolina da Texaco, nacionalizou refinaria da Shell, nacionalizou empresas de capital francês, inglês, que existiu em Cuba, e foram transformadas em empresas do Estado, né? Para fazer com que colocasse todos os recursos do país a serviço do atendimento das necessidades principais da sua população: comida, moradia, terra, saúde, educação, cultura, lazer, esporte, vida digna para o povo. Então, Rui Mauro Marini, por exemplo, é um autor que a gente precisaria, na minha opinião, estudar muito, viu? Os livros do Rui Mauro Marini. Tem outros, né, desconhecidos, né? Eu diria que um dos maiores pensadores do Brasil é um cara chamado Leandro Conder. O Leandro Conder, ele é um pensador tão interessante que ele escreveu sobre diferentes temas, né? Ele escreveu um livro sobre o amor, né? Olha só, o pessoal fala que os marxistas não só escrevem sobre economia, sobre política. O Leandro Conder escreveu um livro sobre o amor. Escreveu um livro, O Marxismo e a Arte, né? Onde ele faz uma análise sobre diferentes aspectos da arte, né? Da música, da pintura e tal. Então, Leandro Conder, Michel Louvi, Rui Mauro Marini, o José Paulo Neto, né? E o José Mariátegui, peruano, são autores que eu acho que podem nos ajudar muito a encontrar, né, um caminho para enfrentar os desafios que a nossa América Latina está vivendo no último período. Golpes de Estado, né? Golpe em Honduras, como alguém falou, acho que é a Ana que falou, né? Os Estados Unidos, eles sempre estão intervindo aqui, não precisa ter revolução, não precisa ter organização revolucionária, eles fazem uma ação preventiva. É o que foi o golpe, né? O golpe de Estado, em 31 de março de 1964, foi uma contra-revolução preventiva. Ali não havia ainda condições de uma revolução no Brasil naquele momento, né? Mas eles sabiam que o povo estava adquirindo consciência, o povo estava melhorando sua capacidade de mobilização, o povo estava conquistando direitos, e quando a burguesia e o imperialismo estadunidense viu o nosso povo conquistando direitos, conquistando consciência, tendo sua capacidade de organização e mobilização cada vez maior, eles interromperam esse processo com violência, né? Com muita violência, que foi o golpe de Estado. E fizeram isso agora, né? Um novo ciclo de golpes. Nós não saímos desse novo ciclo de golpes de Estado. 2009 em Honduras, 2012 no Paraguai, 2016 no Brasil e 2019 na Bolívia. A Bolívia reagiu, resistiu com mobilização popular permanente durante um ano. E aí eles derrotaram os golpistas nas eleições, mas o que foi decisivo lá foi a mobilização popular, foi a consciência, foi a mobilização, né, em todo o país, um ano inteiro de luta, com muita gente sendo presa, né, sendo perseguida. Marxismo-leninismo, trotskismo, stalinismo, é difícil de entender, né?
Mas assim, três figuras. Na Revolução Russa de 1917, tinham mais ou menos uns 150 nomes. Se a gente for fazer uma lista, tinham 150 nomes que eram gigantes, sabe? Lideranças assim, sabe, figuras, pegar no MST, né? Se pegar um João Pedro Stedley, né? Imaginem o que é 150 pessoas, homens e mulheres, com a capacidade que o João Pedro teve, né, para construir o MST, né? Na Revolução Russa de 1917, tinham pelo menos uns 150 nomes muito importantes que eram dirigentes com experiência organizativa, com capacidade de escrever, né, um domínio da teoria e tal. Mas tinha alguns que se destacaram mais, né, na história e ficaram mais conhecidos. Três deles, o Lenin, o Trotsky e o Stalin. O Lenin era o mais importante dirigente da Revolução Russa, mais importante dirigente do Partido Operário Social Democrata Russo, que depois vai mudar o nome para Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Lenin foi o grande ideólogo da Revolução Russa, foi o grande organizador, né? Era o grande teórico, era um propagandista, era um formador, era um organizador. Então, o Lenin era quem dava mais unidade, né? É como se todo processo revolucionário sempre vai ser coletivo, mas a gente não pode menosprezar o papel dos indivíduos na história. O processo é coletivo, milhões de pessoas, cada um com as suas tarefas, mas algumas figuras se destacam, né? E tem que ter lideranças, né? Não adianta ter só milhões de pessoas se não tem uma vanguarda preparada, né, capacitada. E as revoluções são assim. O Lenin foi uma das lideranças que mais se destacou e conseguiu unificar um conjunto de revolucionários por um determinado período. Mas o Lenin tinha sofrido um atentado, né? Tomou um tiro de uma militante do Partido Socialista Revolucionário, que era um outro partido que estava no meio da Revolução Russa, e o Lenin tinha vários problemas de saúde, ficou grave, né? Teve várias doenças e tal. O Lenin morreu, que era o principal dirigente, o principal líder. Ele morreu em 1924, né? O Lenin ficou muito doente a partir de 1922. De 22 a 24, o Comitê Central do partido enfrentou vários debates internos intensos. E os principais oponentes eram Trotsky e Stalin. Trotsky de um lado, Stalin do outro. Várias divergências eles tinham no método de condução do partido, no caráter da Revolução Russa. Resumidamente, o Stalin era alguém que não tinha aquele perfil de teórico, de escrever muito, de debate teórico, de formulação, de estratégia, né? Mas o Stalin, ele era um fiel membro do partido, um dirigente do partido reconhecido, tinha passado por grandes dificuldades, né? E tinha contribuído com a Revolução Russa de maneira muito intensa, né? Desde os primeiros momentos. Então era uma figura muito respeitada, era um grande organizador do partido, da Revolução. O Trotsky era uma figura que se aproximou, se juntou aos bolcheviques e ao pessoal do Lenin nos dias antes da Revolução acontecer, né? Ele era conhecido, ele era um ativista muito conhecido e tal, mas o Trotsky, ele tinha divergências com o Lenin em vários temas, né? Mas entre junho e outubro de 1917, o Trotsky vai se aproximar do Lenin. E o Stalin também vai ser conhecido pelo Lenin, vai se aproximar. E aí eles começaram, depois da morte do Lenin, a divergir dentro do Comitê Central do partido. O Lenin, antes de morrer, já percebeu que a rivalidade Trotsky-Stalin poderia causar problemas para o processo revolucionário na União Soviética. O Lenin sugeriu aumentar o número de membros do Comitê Central, fazer com que nesse número de membros tivesse um número maior de operários, porque o Lenin achava que a presença majoritária de operários no Comitê Central do partido poderia ajudar
a fazer com que os dirigentes do partido se unissem em torno das questões mais concretas, mais imediatas, e deixasse de lado as picuinhas e as disputas e as vaidades pessoais. Mas isso não garantiu, né? A disputa entre Trotsky e Stalin se acirrou pelo comando do partido. Os dois eram grandes referências nessa disputa, resumidamente falando, né? O Trotsky perdeu. Tinha um debate estratégico entre o Trotsky e o Stalin, né? O Trotsky achava que a salvação da Revolução Russa, revolução que foi o que aconteceu, já vou terminar, pessoal, a revolução que aconteceu, né? Num país atrasado economicamente, o Trotsky achava o seguinte: para salvar a Revolução Russa, é preciso impulsionar a revolução na Alemanha, é preciso impulsionar a revolução em outros países. É preciso fazer vitoriosa a revolução na Alemanha, porque se tem uma revolução socialista vitoriosa na Alemanha, a Alemanha é um país industrializado. Com a industrialização, a ciência e a tecnologia da Alemanha, a Rússia poderia se beneficiar. A Rússia poderia fornecer alimentos para a Alemanha, e a Alemanha poderia fornecer tecnologia e desenvolvimento industrial para a União Soviética. Mas a revolução na Alemanha fracassa em 1919. Ela é derrotada. Rosa Luxemburgo é assassinada, Karl Liebknecht é assassinado, e a classe operária é derrotada na Revolução na Alemanha. E o Trotsky insiste nesse debate, né, da Revolução Internacional. O Stalin vai defender uma estratégia de que a Revolução, que a União Soviética tem que ser defendida por todos os comunistas do mundo e que não há condições para a União Soviética colocar todo o seu esforço, seus recursos, a serviço de revoluções em outros países, porque nós precisamos defender o nosso território. A União Soviética viveu uma guerra civil. 20 potências, 20 países capitalistas se uniram e atacaram a União Soviética. Criaram um exército branco, que era um exército de contra-revolucionários, membros da antiga monarquia, do antigo governo, né, que estavam recebendo dinheiro, armas, munição, comida, de países como Estados Unidos, Inglaterra, França, porque tinham medo que, se fosse vitoriosa a revolução na Rússia, pudesse acontecer revolução realmente em outros países. Então, o Stalin tinha divergências com o Trotsky na estratégia e também sobre o método de condução, né, das divergências no interior do partido. O Lenin morre em 24, o Lenin é que garantia uma unidade maior, o Lenin morre em 24, e aí as divergências Trotsky-Stalin aumentam. De 24 a 27, Trotsky vai perdendo apoio no Comitê Central, depois ele abandona o Comitê Central, né? Não leva adiante não consegue se organizar para fazer o debate e o enfrentamento com o Stalin a ponto de vencer o Stalin. O Trotsky vai diminuindo sua força e sua influência, e em 1927 começam as acusações contra Trotsky, né? O Stalin começa a acusar o Trotsky de ser espião do estrangeiro, de conspirar contra a União Soviética, de estar produzindo uma divisão e uma cisão no partido. No mundo inteiro começam a ter os rachas, né? E aquele pessoal que concordava com o Trotsky começa a sair dos partidos comunistas, e aí eles vão criar a chamada oposição de esquerda. Em alguns lugares eles vão se autodenominar oposição de esquerda, né? Ou bolcheviques leninistas. Aí o Trotsky vai para o enfrentamento público com o Stalin. O Trotsky é expulso da União Soviética, né, destituído de seus cargos e funções, expulso da União Soviética em 1927. Né? Aí ele vai para o exílio, ele fica na Noruega um tempo, o Trotsky, e depois ele vai para o México. E aí alguns agentes ligados, alguns falam, né, ao governo do Stalin, acabam indo para o México e se infiltrando na casa do Trotsky, onde ele estava, fazendo amizade, e o Ramon Mercader, né, que tinha feito amizade com o Trotsky, trabalhava com o Trotsky na casa dele lá no México. Ele, no 20 de agosto de 1940, ele mata o Trotsky, né? E aí há toda a documentação e livros e textos que sugerem que foi uma decisão que foi tomada pelo Stalin, né? O assassinato do Trotsky em 1940. Então, para a gente ver como se desenrolou uma divergência, né, de camaradas que estavam dentro do mesmo partido, do mesmo governo, da mesma revolução, e aí, por uma série de situações, acabaram
dividindo também o movimento comunista internacional, né? Os trotskistas e os stalinistas, né? Stalin, o stalinismo é aquele movimento que apoiou o governo do Stalin até a sua morte. O Stalin morreu em 1953, né? A partir daí, a União Soviética, entre 53 e 56, começou uma revisão sobre o período Stalin. E o Nikita Khrushchev, que assumiu o comando da União Soviética em 1956, ele vai denunciar os crimes do Stalin, né? Então esse movimento divide a esquerda no mundo, né? Então hoje no mundo inteiro, em qualquer lugar que você for, tem lá partidos, né, comunistas ou grupos comunistas que se identificam mais com o pensamento do Stalin e outros com o pensamento do Trotsky. Alguns vão dizer, não, mas o Trotsky, se ganhasse a disputa, iria fazer as mesmas coisas ou algo parecido com o que o Stalin fez, né? Aqueles que defendem o Stalin, tem alguns que dizem, né, que o Trotsky era um espião alemão. Tem até livros, né, tentando dizer isso, né, e tal. Eu acho que é um exagero, um grave erro. Agora, me perguntaram, sempre me perguntam, né, por aí, né, nesse debate. O pessoal já me conhece, né? O Guilherme já sabe a resposta, né? Quando me perguntam, e aí, e você, entre o Trotsky e o Stalin, né? Quem que você ficaria, Marcelo? Aí eu sempre respondo, ó, entre Trotsky e Stalin, eu ficaria com Lenin. Então, nesse debate, nessa disputa Trotsky e Stalin, eu ficaria com Lenin. Eu acho que o Lenin seria o melhor caminho ali. Porque o Lenin vai dizer, nos últimos escritos, o Lenin vai dizer, quando ele fica doente, ele vai pedir para as secretárias escreverem para ele. Ele vai narrando, elas vão escrevendo. Tem o diário das secretárias do Lenin. Então, o Lenin, antes de morrer, ele escreveu o seguinte, ele fez um perfil dos dirigentes do partido. Ele diz assim, Trotsky, ele vai dizer, é um ótimo camarada, faz vários elogios, mas é muito vaidoso. Muito vaidoso. Ou seja, ele não aguenta divergências, críticas, né? Quando alguém discorda dele, então ele tem esse problema da vaidade. Ele quer que ele vai muito bem até o momento em que você concorda com ele. Alguém já encontrou algum companheiro na militância assim, né? Tem também, não tem? A pessoa ama você, enquanto você está concordando com ela. Aí você apresentou uma divergência profunda, aí a pessoa já não ama tanto você, né? E o Stalin? O Lenin vai escrever qual é o problema, o Trotsky, o problema dele é a vaidade excessiva, né? O Lenin escreve essas palavras, é excessivamente vaidoso, o Trotsky. E o Stalin? O Lenin vai falar, o Stalin é também um ótimo, ele vai fazer alguns elogios, mas é um camarada bruto, muito agressivo no trato com os demais camaradas de partido e com a classe operária, com os operários. Então, o Lenin já percebe, né, na personalidade do Stalin, essa coisa da agressividade, né? Ser um cara bruto, mais meio agressivo e tal. Não sei se o Lenin está fazendo uma análise perfeita ou justa, né, desses dois personagens, mas parece que, em alguma medida, ele acerta um pouco, né, em ver, né, que essas debilidades poderiam afetar o processo revolucionário, né? Então, acho que a gente tem que extrair lições, né, disso. Os stalinistas, ou aqueles que ficaram ao lado do Stalin, eles construíram partidos que vão colocar nos anos 50 e 60, quando morre o Stalin em 53, e a União Soviética começa a criticar, né, o período de Stalin, aí vão surgir os partidos marxistas-leninistas. Aí, por exemplo, os marxistas-leninistas vão ser aqueles que vão se aliar à China. Então, final dos anos 60, início dos anos 70, vários partidos comunistas no mundo inteiro, já vou terminar, a última informação é essa, então. Vários partidos comunistas do mundo inteiro vão usar Partido Comunista Marxista-Leninista. E aí Era 5 minutos o sinal, não é que acabou não, 5 minutos. 5 minutos? Então, para terminar nesses 5 minutos, um exemplo do Brasil, né? No Brasil tinha Partido Comunista PCB, Partido Comunista Brasileiro. Quando em 1956 teve o Congresso na União Soviética e o Khrushchev, que era o presidente da União Soviética, criticou Stalin e praticamente rompeu com a herança do Stalin, os chineses não gostaram, o Mao Tse-tung não gostou. O pessoal na China começou a fazer críticas à posição da União Soviética,
dizendo que adotar o caminho pacífico para o socialismo, criticar o Stalin, era um equívoco e uma demonstração que a União Soviética estava se desviando do caminho do socialismo. Então, de 1956 a 1966, houve um duro debate público entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista da União Soviética. Isso produziu uma divisão entre as duas maiores potências do campo socialista. O Che Guevara vai escrever sobre sua preocupação em relação a isso. O Ho Chi Minh, do Vietnã, vai escrever sobre a preocupação. E a União Soviética e a China vão se distanciar. E aí os partidos também. Então, por exemplo, no Brasil, o pessoal vai romper com o PCB. Em 1962, um grupo sai do PCB. Esse grupo que sai do PCB cria um novo partido, chamado PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O João Amazonas, né, é uma das figuras que vai ficar bastante conhecida nesse período, né? Maurício Grabois. Então, vários saem e vão para o PCdoB. E o PCdoB vai se aproximar da China e vai seguir a linha da China. E o PCdoB vai dizer, nós somos o Partido Comunista do Brasil, ML, marxista-leninista. Aí vão dizer que o Partido Comunista Brasileiro estava associado ao reformismo, ao revisionismo, à União Soviética. Então, a China vai ter aqui no Brasil o PCdoB como seu aliado, em 64, e a União Soviética vai ter o PCB. Então, essas divergências entre trotskismo e stalinismo, ou entre União Soviética e China, elas afetam o movimento comunista, né, e a esquerda no mundo inteiro. Então, eu paro por aqui, que já falei demais, não deu para falar muitas outras coisas, né, sobre o Chile, por causa do tempo, e fico devendo, Fabiana, em algum outro momento aí a gente discutir melhor esse tema aí do materialismo histórico dialético. Não, fica não. Vocês têm que dormir, descansar, jantar, estudar, né? Trabalhar, né? Eu gostaria muito, mas não quero abusar aí da paciência e da disposição de vocês. Espero ter conseguido contribuir com esse importante espaço que está sendo organizado, que é esse curso de formação, né? Muito importante para todos nós. Valeu, Marcelo. A gente agradece aí a exposição e a resposta aos questionamentos do povo. Lembrar que o próximo encontro é na sexta-feira da semana que vem, porque semana que vem tem feriado, né? Então, dia 19, Marxismo e Feminismo, imperdível também, com a companheira Lia Urbini. Beleza? Valeu, boa noite. Grande abraço para todos. Boa noite, abraço. Boa noite, camaradas. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Obrigada, boa noite. Boa noite.